Pessoal do oitavo ano, boa tarde. Hoje a nossa aula de matemática é aqui na página 50 do livro de vocês, aqui no capítulo 4, que tem como assunto raiz quadrada exata de um número racional não negativo. Então aqui nós temos um pequeno texto falando sobre a raiz quadrada e alguns exemplos. Aqui diz que se um número representa um produto de dois fatores iguais, não negativos, então cada fator é a raiz quadrada desse número. Por exemplo, a raiz quadrada de 25, vocês sabem que é 5, porque 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, é igual a 25. Ou seja, 5 vezes 5 é 25, ou 5 ao quadrado, que é o mesmo que 5 vezes 5, é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a raiz quadrada de um número é aquele número que é elevado ao quadrado ou multiplicado por ele mesmo é igual àquele número trabalhado. No caso, esse aqui, o número qual nós estamos procurando a raiz quadrada, ou tentando descobrir a raiz quadrada dele. Aqui, a raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado, é igual a 49. Então, 7 é a raiz quadrada de 49. Aqui nós temos outro exemplo aqui. Ó, veja a conversa de Luana e Renato. Renato, você sabe como podemos fazer para calcular a raiz quadrada ou a raiz exata de um número? Fez uma interrogação. Aqui nesse outro, podemos usar o que já sabemos. Vamos procurar por tentativas um número que é elevado ao quadrado de 576, tá? Então aqui mais embaixo, nós temos um problema que ele diz aqui, ó. O número 576 está entre os números quadrados perfeitos 400 e 900. Por que que ele pensou assim? Porque ele arredondou. Então, como é 476, olha, está entre 400 e 900. Porque esses dois números aqui, eles são quadrados perfeitos, tá? Então, aqui, ó, a raiz quadrada do número 400 é 20, pois 20 vezes 20, ou 20 ao quadrado, é igual a 400. Da mesma forma, é o 900. Então, aqui ele diz, ó, o número que procuramos está entre os números 20 e 30. Tá? Por tentativa fazemos. Como a gente sabe que ele está entre esses dois números, por isso que foi feito assim, ó, 21 ao quadrado, que é igual a 441, 22 ao quadrado, que é igual a 484, 23 ao quadrado, que é igual a 529, e 24 ao quadrado, que é igual a 576. Então, aqui nós já encontramos, ou seja, já foi encontrado a raiz quadrada do número 576. Então, aqui ele diz, pela definição temos, aqui a forma como a gente se representa. Para conferir com a calculadora, digite o número 576 e aperte a tecla, que é essa aqui que significa radical. Tem essa teclazinha na calculadora de vocês. Caso seja só para vocês conferir o resultado. Aqui nós temos um segundo que diz assim: observe a pergunta que a professora escreveu para os alunos.
qual é o número na forma decimal que representa a raiz quadrada exata do número 42,25? Isso aqui. Então aqui, ó, observe que aqui já está se tratando de números decimais, mas também é possível a gente encontrar a raiz quadrada dele, tá? Nesse caso, sabemos que o número 42,25 está entre 36 e 49, né? Então, aqui nós temos a definição: 36 é igual a 6 vezes 6, né? Ou 6 ao quadrado, da mesma forma 49. Logo, o número que procuramos é um número na forma decimal entre 6 e 7. Por que 6 e 7? Porque 6 vezes 6 dá 36, que chega perto de 42, e 7 vezes 7 é 49, que passa do número que nós estamos procurando. Então, por isso que ele está entre 6 e 7, a raiz quadrada dele. Logo, o número procurado é um número que eu já li, né? Então, a gente começa fazendo 6,1 ao quadrado, está aqui o resultado. 6,2 ao quadrado, está aqui o resultado. E esse aqui, ó, 6,5 ao quadrado, que é igual a 42,25. Então, nós encontramos. Então, qual é a raiz quadrada exata do número 42,25? É esse aqui, ó, 6,5 ao quadrado. Tá? Tá aqui o resultado. E agora nós temos aqui na página 51 três questões que vocês vão responder, tá? Só são apenas três questões, vocês vão copiar no caderno de vocês e enviar para mim. Só lembrando que eu não quero que vocês coloquem aqui, por exemplo, apenas a raiz quadrada. Eu quero que vocês façam o cálculo, tá? Então aqui nós temos a primeira, a segunda e a terceira. Então a primeira ela só pede para diz assim: os números naturais a seguir são quadrados perfeitos, ou seja, já está afirmando que eles são quadrados perfeitos. Se eles são quadrados perfeitos, eles têm raiz quadrada exata, tá? Então aqui, ó, determine a raiz quadrada exata de cada um deles, tá? Por exemplo, se vocês tiverem outras formas de encontrar ou calcular a raiz quadrada, vocês podem fazer da forma que vocês sabem, desde que seja uma forma correta. O que acontece se você colocar só o número aqui? Eu não vou saber qual a forma que você usou, quais os procedimentos que você usou para chegar à conclusão, chegar ao resultado. Os números na forma decimal a seguir a raiz quadrada exata, ou seja, quer que você determine a raiz quadrada exata desses números decimais, tá? Da letra A até a letra F. Letra H, desculpem. Aqui na terceira questão, ele diz que a área de um terreno quadrado mede 1.764 metros quadrados. A medida ao lado desse terreno representa a raiz quadrada exata desse número. Quanto mede o lado desse terreno? Tá? Ou seja, se aqui é a área quadrada, a pergunta é quanto mede o lado desse terreno, tá? Então, por hoje era só. Mandem para mim quanto antes, tá?